Nos vídeos anteriores, foi apresentada uma discussão mais específica sobre aspectos fundamentais da transferência de calor em máquinas de lingotamento contínuo. Neste vídeo, serão discutidos alguns aspectos mais práticos, utilizando dados industriais. Quando se analisa estes dados disponíveis na literatura, e principalmente quando se deseja estabelecer comparações entre eles, é fundamental observar alguns aspectos. Um deles relativo a se os dados se referem a fluxos de calor médios ao longo do molde ou se são fluxos de calor locais, variando ao longo do comprimento do molde ou eventualmente valores na região do menisco. Outro aspecto importante é verificar em que sistema de unidades os valores de fluxo estão fornecidos, uma vez que essas unidades variam bastante entre as diferentes publicações. Também é importante verificar o tipo de produto que foi analisado, se trata de lingotamento de tarugo, de placas ou outras geometrias, qual foi o tipo de lubrificante utilizado, se foi pó fluxante ou óleo lubrificante, e também qual tipo de aço, especialmente teor de carbono ou a tendência sua de comportamento, tendendo ao agarramento ou à contração. Uma série de variáveis já foram identificadas como afetando os fluxos de calor no molde. Dentre elas, pode-se citar a velocidade de lingotamento, o tipo de lubrificante utilizado, o seu consumo e as suas propriedades, a vazão ou velocidade da água no molde, o tipo de produto sendo lingotado, placa, tarugo ou outras geometrias, tipo de aço, com tendência a agarramento ou a contração, muitas vezes depende, dentre outros fatores, do seu teor de carbono, o superaquecimento do aço, que é a temperatura em que ele é alimentado no molde, menos a temperatura líquidos desse aço, a conicidade do molde, que será definida no próximo slide, e também aspectos relativos à deformação e distorção do molde. Alguns dos efeitos dessas variáveis vão ser discutidos no restante desse vídeo. A ideia não é esgotar o assunto, mas apresentar alguns exemplos de dados industriais e mostrar que muitas vezes há até controvérsias em relação a esses dados, uma vez que os efeitos das variáveis identificados em diferentes publicações apresentam efeitos bem contrastantes, o que dá margem ainda a desenvolvimentos e também uma constatação de que dados obtidos para uma determinada máquina de lingotamento contínuo não são necessariamente aplicáveis a outra, uma vez que cada máquina tem as suas especificidades. A conicidade é um parâmetro que está relacionado à geometria do molde, normalmente definido em relação às suas dimensões na parte superior e na parte inferior. A necessidade ou introdução desta conicidade está relacionada com o efeito da contração do aço durante a solidificação. Como o aço se contrai, se utilizasse um molde perfeitamente reto, a tendência seria nas regiões inferiores o molde se afastar bastante da superfície do aço e, consequentemente, ter-se uma redução significativa no fluxo de calor. Então, esta conicidade, a ideia inicial é de permitir que se tenha um contato mais próximo entre o aço em solidificação e o molde. Duas definições comumente empregadas na definição dessa conicidade são apresentadas aqui. Uma em função das dimensões superiores, por exemplo, se for o caso de um tarugo, o valor do lado na região superior, o lado na região inferior, dividido pelo lado na região superior, multiplicado por 100, dividido pelo comprimento do molde, isso aqui vai dar um resultado em porcentagem por metro de comprimento de molde. Essa conicidade também pode ser definida em termos de variação de área. Aqui tem-se a área superior menos a área inferior, dividido pela área inferior, multiplicado por 100. Isso aqui são exemplos de definições, mas em cada caso deve-se verificar qual dessas convenções que o autor usou para fornecer os seus resultados. Alguns casos, a conicidade também ela apresenta uma relação parabólica e não exatamente linear, como é apresentado aqui, uma vez que a contração do aço não segue exatamente uma linha reta. Quando se deseja a determinação de fluxos locais de calor no molde,
Uma das formas bastante comuns de se fazer essa avaliação é através de instrumentação do molde. Aqui tem-se um exemplo de uma das publicações do professor Brimacombe, que trabalhou durante décadas na Universidade de British Columbia, que foi um dos pioneiros nessa técnica. Este caso aqui mostra a face estreita de um molde de lingotamento contínuo de placas. Isso aqui é a parte que fica voltada para a região externa do molde, onde se tem canais e ao longo desses canais foram introduzidos dezenas de termopares que fornecem leituras contínuas de temperatura e através dessas leituras é possível resolver o que se chama de um modelo inverso de transferência de calor e a partir disso estimar as variações de fluxo de calor ao longo do comprimento do molde. A seguir, alguns dos resultados de fluxos locais de calor e, posteriormente, de fluxos médios de calor no molde serão apresentados, buscando identificar o efeito de algumas das variáveis que interferem neste fluxo de calor. O gráfico apresentado aqui ilustra um resultado de fluxo de calor local, expresso em watt por centímetro quadrado, em função da distância do menisco. O menisco é exatamente a região onde começa o processo de solidificação no molde. Esses resultados foram obtidos para blocos com diferentes velocidades de lingotamento na faixa de 0,4 metro por minuto até 1,2 metro por minuto. A observação deste gráfico permite constatar uma tendência de aumento do fluxo de calor à medida que a velocidade de lingotamento cresce. Essa tendência é explicada considerando que, se aumenta a velocidade para uma dada distância do menisco, tem-se um menor tempo de solidificação ou menor tempo de permanência no molde. Com isso, a espessura da pele solidificada é menor, a intensidade da contração também foi menor e o aço permanece mais próximo da parede do molde, o que faz com que os fluxos de calor sejam mais altos. É interessante observar que, em algumas situações, ocorre um aumento do fluxo de calor próximo à região de saída do molde, e isso normalmente é atribuído à utilização de uma conicidade muito elevada, o que faz com que o aço comece a friccionar sobre a parte inferior do molde, muitas vezes provocando até um desgaste mais pronunciado nessa região. Aqui tem-se mais um exemplo do efeito da velocidade de lingotamento, que é uma das velocidades, que é um dos parâmetros mais investigados nos estudos de fluxo de calor do molde. Neste caso, mais uma vez, é o fluxo de calor em uma dada posição, variando ao longo da distância do topo do molde, só que agora o fluxo está expresso em kW por metro quadrado. E aqui, mais uma vez, tem-se resultados dessa variação considerando dois níveis de velocidade. Os pontos pretos para uma velocidade de 4,4 metros por minuto e os pontos, os triângulos, 3 metros por minuto. Isso aqui são resultados para tarugo. 21 e 22 centígrados são indicações das temperaturas de entrada da água nos dois casos. Observa-se mais uma vez a tendência dos fluxos de calor ficarem mais altos quando se emprega velocidades de lingotamento mais elevadas. Mais uma vez, aqui é apresentado o efeito da velocidade de lingotamento sobre o fluxo de calor local. É interessante observar que agora a escala para o fluxo de calor é uma escala logarítmica. O fluxo foi fornecido em watt por centímetro quadrado e tem-se dados aqui exclusivamente para placas. São dois autores diferentes, as velocidades de lingotamento variando mais uma vez. Observa-se novamente a tendência de aumento da taxa de extração de calor ou do fluxo de calor local à medida que vai se aumentando a velocidade de lingotamento. Parece que a velocidade de lingotamento é um dos parâmetros em que há mais concordância entre os diferentes resultados dos diferentes pesquisadores. Algumas outras variáveis ainda há bastante controvérsia e resultados diferentes são encontrados em relação aos efeitos dessas variáveis, como teremos oportunidade de ver nos próximos slides. Mais uma vez, esta figura ilustra o efeito da velocidade de lingotamento sobre a extração de calor no molde, desta vez expresso em termos do fluxo de calor na região do menisco, expresso em watt por centímetro quadrado. Os dados coletados aqui são em função da velocidade de lingotamento
e foram obtidos para lingotamento de tarugos com diferentes teores de carbono e resultados obtidos por diferentes pesquisadores. Mais uma vez, a tendência que se constata é de que um aumento na velocidade de lingotamento causa um aumento no fluxo de calor na região do menisco. Isso também porque, mais uma vez, velocidade de lingotamento maior vai reduzir a espessura da camada solidificada e, consequentemente, manter o aço mais próximo ao molde e, consequentemente, levar a uma extração de calor mais pronunciada. Uma outra variável que tem efeito sobre o fluxo de calor no molde é o tipo de lubrificante utilizado. As alternativas mais comuns é o óleo ou o pó fluxante. Aqui tem-se dados para fluxo de calor no molde, são valores locais, expressos em kW por metro quadrado, em função da distância do topo do molde. Aqui está identificada a região do menisco, muito próximo a ela existe o pico no fluxo de calor. Se constata aqui que os dados para óleo, que são os correspondentes aos losangos menorzinhos, eles vão apresentar valores de fluxo em quase que a totalidade dos pontos mais elevados que aquele do pó fluxante. Aqui tem-se dados também comparando resultados de utilização de pó fluxantes e também de óleo. São dois pós fluxantes diferentes. Fluxo de calor local em megawatt por metro quadrado, em função da distância do topo do molde. Aqui identificada a região do menisco. Esses resultados foram obtidos para lingotamento de blocos com essas dimensões e com uma velocidade de lingotamento de 0,8 metro por minuto. Mais uma vez, se constata que o óleo, devido às suas características de melhor condução de calor e também de formar camadas mais finas, vai apresentar fluxos de calor mais elevados comparados com os pó-fluxantes. Logicamente, os pós-fluxantes com diferentes características, diferentes viscosidades, diferentes consumos e também diferentes composições químicas vão interferir nesse fluxo de calor. Nesse caso, o pó fluxante 1 apresenta um fluxo de calor maior do que o 2. Na figura da direita, são apresentados valores da temperatura da face quente do molde e nota-se que, no caso de maiores fluxos, a tendência da temperatura da face quente ficar mais elevada. Mais uma vez, aqui tem-se a temperatura na face quente em função da distância em relação ao topo do molde. Duas outras variáveis que afetam a extração de calor no molde são a velocidade e a temperatura da água no molde. Aqui são apresentados resultados em termos de fluxo de calor na região do menisco, em kW por metro quadrado, analisando o efeito de duas variáveis, a velocidade da água expressa em metros por segundo e a temperatura de entrada da água no molde em centígrados. Foram obtidos dados para lingotamento contínuo de placas e, neste caso, foi utilizado como lubrificante um pó fluxante. Essa curva ilustra o efeito da velocidade da água. Neste caso, foi considerado que a entrada da água no molde ocorreria a temperatura de 21 centígrados e se observa que, à medida que a velocidade da água vai aumentando, há uma tendência de redução no fluxo de calor na região do menisco. Por sua vez, à medida que a temperatura de entrada vai variando, nesse caso, a temperatura de entrada da água no molde aumentando, considerando uma velocidade da água fixa em 8 metros por segundo, à medida que a temperatura de entrada da água aumenta, há um aumento no fluxo de calor. Baseando puramente em conceitos de transferência de calor, esses efeitos são bastante inesperados. A princípio, se esperaria que velocidades maiores da água provocassem uma taxa de extração de calor mais elevada. Da mesma forma, entrando com a água mais fria, ocorreria um resfriamento mais intenso também e uma maior extração de calor. Na realidade, o professor Brimacombe e sua equipe, que foram os que obtiveram esses resultados, indicaram que este efeito, a princípio inesperado, está associado ao comportamento da película de pó fluxante. Quando as velocidades da água são mais altas e as temperaturas de entrada são mais baixas, a superfície interna do molde tende a ficar mais fria e com isso leva a uma espessura maior da camada solidificada do pó fluxante, sendo que uma parte dela ficando na forma cristalina
vai reduzir a intensidade de extração de calor. Esse efeito ilustra, então, que muitas vezes os efeitos das variáveis não são exatamente os esperados quando se considera, a princípio, unicamente aspectos básicos de conceitos de transferência de calor. Esta figura ilustra também o efeito da velocidade da água sobre o fluxo de calor na região do menisco, expresso em kW por metro quadrado, em função da velocidade da água expressa em metros por segundo. Aqui são apresentadas duas curvas correspondentes a faixas de teores de carbono distintas, uma de teores mais baixos, 0,13 a 0,20, outra de 0,26 a 0,36. Essa diferença em função do teor de carbono está associada ao comportamento do aço durante o seu processo de solidificação. Esse assunto será abordado num slide mais à frente, mas é interessante observar que o resultado apresentado aqui difere daquele obtido pelo professor Brimacombe. Neste caso, está se tratando de lingotamento de tarugos, e o efeito aqui indica um pico de fluxo de calor para uma velocidade na faixa de 4 a 5 metros por segundo. Isso pode estar associado à presença de fenômenos de ebulição da água no interior do molde. Num determinado instante, quando se inicia o processo de formação de bolhas, há uma tendência a incrementar esse fluxo de calor. Com velocidades mais altas, essa tendência desaparece, continua-se tendo uma película de água circulando no interior do molde, e aí a tendência é deste fluxo de calor passar a ficar independente da velocidade da água, quando estamos falando de velocidades superiores a 7 metros por segundo aproximadamente. Nesse slide tem-se mais uma vez o efeito da vazão de água, neste caso fluxo de calor local variando ao longo da distância em relação ao topo do molde. Aqui tem-se a indicação da localização do menisco. Neste caso foi considerado lingotamento com uma velocidade de 0,77 metros por minuto. É interessante observar que foram testadas 3 vazões em metros cúbicos por hora, na faixa de 70 até 148 metros cúbicos, e examinando os valores de fluxo de calor local, vê-se que ao longo do comprimento do molde as variações são muito pequenas para as diferentes vazões, e houve uma variação bem significativa entre as vazões. A primeira e a última curva correspondem a uma vazão que uma delas é metade da outra, e os valores de fluxo de calor foram bastante insensíveis a essa variação. Aqui no gráfico da direita tem-se a temperatura da face quente, também em função da distância do topo do molde. Nesse caso já se observa que há um efeito da velocidade da vazão da água, onde se utiliza vazões mais elevadas, seria essa curva mais inferior, tem-se uma tendência a manter a face quente do molde sempre com temperaturas mais baixas. Mas é interessante observar que 3 resultados de diferentes autores para diferentes lingotamentos de produtos também variantes, os resultados foram diferentes, né? Um indica um efeito exatamente o oposto do que se esperaria, um outro indica um pico de fluxo de calor, ao passo que este aqui mostra um fluxo de calor que praticamente independe da velocidade da água. Isso tem muita relação com o tipo de lubrificante que está sendo utilizado, tipo de produto e também com a conicidade do molde que está sendo empregado. Então, a princípio, é difícil se fazer essa previsão sobre esse efeito. Isso tem que ser determinado caso a caso, através de, por exemplo, instrumentação do molde. É bastante comum para o desenvolvimento de modelos matemáticos de simulação de transferência de calor em máquinas de lingotamento contínuo procurar reproduzir os dados que foram apresentados nos diferentes gráficos através de equações. Aqui tem-se um exemplo de uma equação que mostra o fluxo de calor local em watt por metro quadrado, variando em função da distância do menisco. Nessa relação, a distância do menisco é expressa em milímetro, o alfa é uma constante equivalente a 0,0015 milímetro menos 1, e o QA é o fluxo de calor no menisco, que corresponderia à posição Z igual a 0 em watt por metro quadrado. Esses valores, ou essa correlação, é uma correlação empírica. Observa-se também que para poder utilizar essa equação para fazer as previsões, precisa-se de uma estimativa para o fluxo de calor na região do menisco,
que vai ser apresentado no slide a seguir. Essa outra correlação empírica apresenta um valor, uma expressão para a estimativa do fluxo de calor na região do menisco em função da velocidade de lingotamento. Neste caso, A é uma constante, que seria o fluxo de calor no menisco para uma velocidade de lingotamento de 1 metro por minuto, equivalente a um valor de 2 vezes 10 a 6 watt por metro quadrado, com unidade de metro por minuto elevado a menos 0,56. E VC, a velocidade de lingotamento em metro por minuto. Nota-se que aqui neste caso se prevê um efeito que, à medida que a velocidade de lingotamento vai aumentando, o fluxo de calor na região do menisco vai alterando, vai aumentando também, com uma dependência próxima da raiz quadrada da velocidade de lingotamento. Algumas equações que são encontradas na literatura, elas procuram expressar o fluxo de calor não mais em função da posição local no molde, mas em função do tempo de solidificação determinado através desta equação, onde Z corresponde à distância do menisco, VC a velocidade de lingotamento. Então este tempo aqui seria o tempo que o material permaneceu no interior do molde até uma dada posição, considerando uma determinada velocidade de lingotamento. Aqui tem-se um exemplo das diferentes equações que são encontradas na literatura, todas elas expressando o fluxo de calor em função do tempo de solidificação, e aí tem-se uma variedade muito grande de equações com dependências na forma de potência, uma dependência com a raiz quadrada do tempo, outra na forma de um polinômio, outra na forma de um exponencial negativo, todos eles dependendo de valores constantes, no caso A, B, C, D, E e gama, que são determinados especificamente para uma determinada condição operacional da máquina. Esses modelos são úteis quando se vai desenvolver modelagem matemática para estimar, por exemplo, a espessura da camada solidificada, perfis de temperatura no interior do veio, uma vez que eles permitem fazer essa estimativa do fluxo de calor instantâneo e utilizar estes valores para previsões da distribuição de temperatura ao longo da seção transversal do veio. Quando se plota os dados em função do tempo de solidificação, aqui neste caso apresentado o fluxo de calor local em watt por centímetro quadrado, mas agora expresso em função do tempo de solidificação, é interessante se observar que foi possível unificar os resultados em função das diferentes velocidades de lingotamento, nesse caso velocidades em metro por minuto. Nota-se que agora esse tempo de solidificação está associado ao comprimento do molde e à velocidade de lingotamento, e as diferentes relações, os diferentes valores de fluxo para as diferentes velocidades, todos eles se ajustaram a uma curva única quando expressa em função do tempo de solidificação. A curva que representa aproximadamente os dados apresentados aqui mostra um fluxo de calor equivalente a uma constante multiplicada pelo tempo de solidificação elevado a um expoente de 0,558. Este fluxo de calor expresso em watt por centímetro quadrado e o tempo de solidificação expresso em segundos. Uma outra forma de expressar os dados relativos à extração de calor no molde envolve especificação de dados relativos ao fluxo de calor médio. Este valor é bastante popular, bastante utilizado no ambiente industrial, uma vez que a sua estimativa é bem mais simples do que aquela de fluxo de calor local. Basta para tal se conhecer as temperaturas de entrada e saída da água do molde, a vazão dessa água, as suas propriedades físicas, densidade e calor específico, são valores encontrados em tabelas na literatura, que tem-se o comprimento do molde em contato com o veio, e W é o perímetro do molde. Na realidade, pode-se entender o produto de LM vezes W como sendo a área de contato do molde com o veio. Neste caso, o valor do fluxo médio pode ser estimado através dessa razão, e valores para esse parâmetro são apresentados também em função das diferentes variáveis, como será visto a seguir. Também para o fluxo de calor médio no molde, é bastante comum plotar-se esses resultados em função da velocidade de lingotamento. Aqui neste gráfico tem-se valores para diferentes tipos de produto, agrupados em tarugos, que são os pontos brancos,
e placas, que são os pontos cheios, também esses outros símbolos aqui, obtidos por diferentes pesquisadores, e duas curvas representando comprimentos do molde diferentes, uma de 600 milímetros, outra de 900 milímetros, e aqui vê-se mais uma vez uma tendência de aumento do fluxo de calor médio à medida que a velocidade de lingotamento vai aumentando. Nota-se também uma tendência, no caso de tarugos, se utilizar velocidades de lingotamento mais altas que no caso de placas, e, consequentemente, os fluxos de calores são mais elevados no lingotamento de tarugos. Aqui são apresentados, mais uma vez, efeitos da velocidade de lingotamento, que está associada ao tempo de permanência do aço no molde, que foi usado como abscissa nestas curvas. Na ordenada tem-se o fluxo de calor médio, expresso em watt por centímetro quadrado, e esses dados foram agrupados para duas categorias de produto. No gráfico de cima, tem-se esses fluxos para lingotamento de tarugos e blocos, utilizando como lubrificantes o óleo. Foram obtidos resultados para diferentes faixas de composição, diferentes faixas de teores de carbono. No gráfico de baixo, tem-se o lingotamento de placas e foi utilizado pó fluxante como lubrificante. E é interessante observar, neste caso aqui, os valores de fluxo médio podem ser representados através dessa equação, onde o fluxo médio é estimado como sendo a constante 880 dividido pela raiz quadrada do tempo de residência no molde. No caso do fluxo para placas, esse fluxo médio é expresso por 650 dividido pela raiz quadrada do tempo de permanência no molde. Certamente esse efeito, essa diferença, especialmente essa redução no fluxo de calor, tem muita relação com o tipo de lubrificante que foi utilizado nos dois casos. Mas se observa mais uma vez uma tendência de que quando o tempo de residência no molde aumenta, isso certamente para um comprimento fixo, isso está associado a uma menor velocidade de lingotamento, consequentemente, o fluxo de calor médio tende a diminuir. Examinando agora o efeito das características do pó fluxante, tem-se aqui dados relativos ao fluxo de calor médio no molde, em watt por centímetro quadrado, considerando uma velocidade de lingotamento de 1 metro por minuto, neste caso, plotados em função de duas características do pó fluxante. Uma delas a viscosidade, medida a 1.300 centígrados, expressa em Pascal vezes segundo, e a outra característica, a temperatura líquidos do pó fluxante, expressa em centígrados. Em ambos os casos, nota-se que um aumento da viscosidade vai fazer com que o fluxo de calor tenda a reduzir, e no caso de temperatura líquidos, quanto maior for a temperatura líquidos, menor tende a ser a taxa de extração ou fluxo de calor médio no molde. Isso aqui está associado à formação de fase sólida. Neste caso aqui tem relação bastante intensa com as características de escoamento do pó fluxante, especialmente com a sua espessura. Aqui são apresentados resultados de fluxo de calor médio no molde, comparando óleo e pó fluxante, também agora em função do tempo de residência no molde. Mais uma vez se comprova a tendência do óleo apresentar ou levar a um fluxo de calor mais pronunciado. Neste caso, no caso do uso do óleo, um valor de fluxo médio de 9.500 vezes o tempo de residência no molde elevado a menos 0,5 e do pó fluxante, um valor aproximadamente 20% mais baixo, com a constante de 7.300 também multiplicada pela raiz quadrada do tempo de permanência no molde. Um efeito bastante interessante é o do teor de carbono. Aqui, neste caso, tem-se dados de fluxo de calor médio no molde em 1 watt por centímetro quadrado, plotado em função de teor de carbono do aço. Esse gráfico é bastante característico, largamente exemplificado na literatura. Neste caso aqui em particular, foram plotados resultados para uma velocidade de lingotamento de aproximadamente 1,3 metros por minuto, e se nota uma tendência do valor do fluxo médio apresentar valores bem mais baixos nessa região, na faixa de 0,10, 0,15% de carbono, e isso está associado ao lingotamento de ácidos chamados peritéticos. Esses ácidos apresentam uma tendência à contração devido à formação ou à ocorrência da reação peritética, e com isso essa contração mais intensa
faz com que o aço se afaste da superfície do molde e, consequentemente, leve a uma redução no fluxo de calor. Isso certamente implica em características específicas para o lingotamento desses tipos de aço, uma vez que, para minimizar esse efeito de redução do fluxo, se procura, nesse caso, utilizar pós-fluxantes que sejam mais isolantes, de tal modo a reduzir a intensidade da solidificação no molde e, consequentemente, reduzir esse efeito da contração. Neste slide já é apresentado um caso de efeito da conicidade do molde. Neste caso, tem-se calor extraído do molde em kWh por metro quadrado. Observa-se que aqui não é fluxo, é quantidade de energia removida por metro quadrado, expresso em termos da velocidade de lingotamento, considerando um molde convencional, que seria um com a conicidade linear, e um molde convexo, que procura reproduzir melhor o perfil de contração do aço. E nota-se que, neste caso, há uma tendência de aumentar a quantidade de calor extraído no molde. Entretanto, é bastante difícil se projetar o molde considerando esses aspectos, uma vez que há uma relação da intensidade de extração de calor com a própria contração, e isso varia de aço para aço, e tem também aspectos associados à deformação que o molde sofre em função da temperatura. Então, um dos grandes desafios que ainda existe na área de lingotamento contínuo é exatamente o projeto do molde, considerando esse efeito da conicidade para as diferentes especificações de aço, condições de fixação do molde, que são específicas de cada usina e de cada máquina de lingotamento. Uma outra variável operacional de lingotamento que interfere no fluxo de calor médio no molde é o superaquecimento do aço. Esse superaquecimento é definido como a diferença entre a temperatura que o aço é alimentado no molde e a temperatura líquidos dele, que é a temperatura de início de solidificação. Então aqui tem-se um gráfico de fluxo de calor médio no molde em kW por metro quadrado em função do superaquecimento, considerando diferentes lubrificantes pós-fluxantes 1, 2 e 3 e aços em diferentes faixas de teores de carbono. Nota-se que as variações aqui são relativamente pequenas, nós estamos falando de variações da ordem de 2%, 3%, mas há uma tendência o aumento do superaquecimento levar a um aumento no fluxo médio de calor no molde. Esses dados que foram apresentados aqui representam alguns exemplos desses efeitos, mas de forma alguma a ideia foi exaurir o tema ou apresentar o máximo de informações que estão disponíveis na literatura. Se encontram em publicações, tanto obtidas através de medições de fluxo de calor instantâneo, como através de fluxos médios de calor. Há uma grande quantidade de dados disponíveis na literatura. A ideia aqui foi apenas de apresentar alguns exemplos e mostrar que alguns casos, alguns efeitos de variáveis ainda são controversos e tem margens ainda para desenvolvimento de novos estudos, especialmente quando se procura analisar questões relativas a uma máquina de lingotamento específica, principalmente buscando desenvolver modelagem matemática para previsão dos campos de temperatura e espessura de pele solidificada ao longo do veio.